Você entra em uma sala e imediatamente sabe quem não está sendo sincero. Não pela linguagem corporal ou pelo que dizem, mas porque algo mais profundo sussurra a verdade para você. Você sonha com o término de um amigo 3 semanas antes de acontecer. As imagens são tão nítidas que você acorda com a angústia dele em seu peito. Mas, quando tenta avisá-lo, ele descarta como uma simples coincidência. Você evita certas pessoas no trabalho porque elas lhe causam um arrepio, embora todos os outros achem que são simpáticas. 3 meses depois, você descobre que elas estavam envolvidas em atividades ilícitas. Você participa de reuniões e observa as dinâmicas não ditas se desenrolarem como em um filme. Quem realmente detém o poder? Quem está planejando sair? Quais projetos vão falhar antes mesmo que alguém admita que há um problema? E quando você tenta explicar qualquer uma dessas coisas, as pessoas olham para você como se tivesse perdido o juízo. Se isso soa familiar, você pode ser o que Carl Jung chamou de o tipo de personalidade mais desafiador de se nascer. Não desafiador para os outros, mas para si mesmo. Jung passou décadas estudando o que ele chamou de introvertidos intuitivos, pessoas cujas mentes operam como antenas psíquicas, captando sinais de dimensões que a maioria das pessoas nem consegue perceber. Em suas entrevistas clínicas, ele descreveu encontrar pacientes que podiam entrar em uma sala e saber imediatamente detalhes íntimos sobre a psicologia de um estranho, que podiam sentir as correntes emocionais de qualquer situação com uma precisão impressionante, que viveram suas vidas inteiras sentindo-se como se fossem habitantes de 2 mundos simultaneamente. Mas aqui está o que os canais de psicologia do YouTube não lhe contarão sobre esse suposto dom. Ele vem com uma dificuldade tão grande que Jung a chamou de uma das vidas mais complexas que uma pessoa poderia viver. Veja bem, enquanto todos os outros vivem em uma única realidade, o mundo concreto e observável dos fatos e da lógica, você é forçado a navegar por 2 realidades ao mesmo tempo. Existe o mundo que todos veem, e depois existe o mundo sombrio que você percebe, o mundo dos motivos ocultos, das possibilidades futuras e dos padrões arquetípicos que se desenrolam sob a superfície da vida cotidiana. E o custo psicológico dessa dupla existência é impressionante. Você começa a questionar qual realidade é a verdadeira. Você começa a se perguntar se está enlouquecendo. Você aprende a ficar em silêncio sobre o que vê, porque compartilhar só leva ao isolamento e à incompreensão. Mas o silêncio se torna sua própria prisão, porque as visões não param, as percepções não pausam. O fluxo avassalador de informações inconscientes continua a passar por sua mente todos os dias, e você não tem onde colocá-lo. E se você não aprender a navegar por isso adequadamente, isso pode lentamente consumir você por dentro. Hoje, vamos muito além da tipologia de personalidade superficial. Estamos mergulhando nas observações clínicas reais de Jung sobre por que os introvertidos intuitivos
muitas vezes acabam isolados, incompreendidos e questionando sua própria sanidade. Estamos explorando as armadilhas psicológicas específicas que aguardam esse tipo e por que tantos indivíduos talentosos acabam sendo abalados por seus próprios dons. Mais importante, estamos explorando a jornada de 3 estágios que todo introvertido intuitivo deve navegar para transformar sua maior fraqueza em sua força mais poderosa. Porque a diferença entre prosperar e apenas sobreviver, como esse tipo, não é sobre aprender a confiar em sua intuição, é sobre aprender a sobreviver a ela sem se perder no processo. Para entender por que esse tipo é tão complexo de se ter, precisamos entender exatamente como sua mente funciona, de maneira diferente da de todos os outros. Carl Jung identificou 4 funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. A maioria das pessoas depende muito da sensação, o que podem ver, ouvir, tocar e medir. A realidade delas está fundamentada no imediato, no comprovável, no concreto. Mas para o introvertido intuitivo, a sensação é a função mais fraca. Em vez disso, sua função dominante é o que Jung chamou de intuição introvertida. E é aqui que as coisas se tornam psicologicamente desafiadoras. Jung descreveu a intuição introvertida como a percepção através do inconsciente. Enquanto a mente de outras pessoas desliza pela superfície da realidade, a sua mergulha diretamente nas profundezas. Você não vê apenas o que é. Você vê o que está por baixo do que é. Os padrões ocultos, as estruturas arquetípicas, o conteúdo do inconsciente coletivo que a maioria das pessoas nunca acessa. Nas próprias palavras de Jung, a intuição introvertida é direcionada ao objeto interno, ou seja, aos elementos da própria mente inconsciente. Você está literalmente percebendo realidades psicológicas que não têm forma física, mas são mais reais do que qualquer coisa no mundo material. Pense nisso por um momento. Sua principal forma de entender a realidade é através de uma função que a maioria das pessoas nem sabe que existe, enquanto elas perguntam: o que aconteceu? Você pergunta: o que isso significa? Enquanto elas se concentram em fatos, você rastreia as forças invisíveis que criam esses fatos. Enquanto elas vivem no presente, você está vendo 3 jogadas à frente no xadrez cósmico. Jung descreveu isso lindamente quando disse que, para o introvertido intuitivo, os objetos internos aparecem à percepção intuitiva como imagens subjetivas de coisas que, embora não sejam encontradas na experiência externa, realmente determinam os conteúdos do inconsciente. Em outras palavras, você vê os projetos da realidade antes que a realidade se construa. Mas é aqui que o desafio começa. Como a sensação é sua função mais fraca, você tem pouca âncora no momento presente. Você luta para se manter aterrado em seu corpo, na realidade concreta, no aqui e agora. Sua atenção é constantemente puxada para o reino simbólico, o mundo de significados, possibilidades e padrões arquetípicos.
Isso cria o que Jung chamou de um extraordinário distanciamento da realidade tangível. Você se torna, em suas palavras, um completo enigma para seu círculo imediato. E isso é apenas o começo dos problemas. Veja, quando sua mente opera principalmente no reino dos símbolos e do conteúdo inconsciente, três armadilhas psicológicas específicas estão esperando por você. Armadilhas que Jung observou repetidamente em sua prática clínica. Armadilhas que podem transformar seu maior dom em uma fonte de profundo sofrimento. A primeira armadilha é o que Jung chamou de inflação arquetípica. A segunda é o que a psicologia moderna reconhece como contaminação psíquica. E a terceira é a mais delicada de todas, o que Jung descreveu como possessão pelo inconsciente. Nos próximos minutos, vamos explorar cada uma dessas armadilhas em detalhes. Vamos entender exatamente como elas se desenvolvem, por que são tão sedutoras e, o mais importante, como navegá-las sem perder sua sanidade ou seus dons. Porque Jung descobriu algo notável em seu trabalho com introvertidos intuitivos. Aqueles que aprendem a navegar por essas armadilhas não apenas sobrevivem à sua complexidade psicológica. Eles se tornam algumas das figuras mais transformadoras da história humana. A jornada de todo introvertido intuitivo segue os mesmos três estágios, quer eles percebam ou não. O primeiro estágio é o dom, a descoberta precoce de suas habilidades intuitivas e a sensação inebriante de ver o que os outros não podem ver. O segundo estágio é o desafio, quando esse dom se torna avassalador, isolante e potencialmente destrutivo. O terceiro estágio é a integração, aprender a canalizar suas habilidades, sem ser consumido por elas. A maioria das pessoas fica presa no segundo estágio. Hoje, vamos entender por que e como ir além dele. O primeiro estágio geralmente começa na infância ou na adolescência, embora algumas pessoas não o reconheçam até muito mais tarde na vida. É aquele momento em que você percebe pela primeira vez que sua mente funciona de maneira diferente. Talvez você seja a criança que sempre sabe quando os adultos estão mentindo. Talvez você seja o adolescente que consegue prever quais casais vão terminar apenas observando-os interagir por 5 minutos. Talvez você seja o jovem adulto que continua tendo sonhos que se tornam realidade, ou que tem pressentimentos sobre as pessoas que são sempre precisos. No início, isso parece incrível. Você se sente escolhido, especial, como se tivesse recebido um superpoder secreto que a maioria das pessoas não possui. Jung observou esse padrão repetidamente em sua prática. Ele descreveu o encontro com uma jovem que, nos primeiros minutos da sessão, lhe contou detalhes íntimos sobre sua própria psicologia, que ela não poderia saber por meios convencionais. Ela não estava tentando impressioná-lo. Estava simplesmente descrevendo o que via ao olhar para ele. Este é o poder sedutor da intuição introvertida. Você não apenas conhece pessoas, você as vê por dentro. Você não apenas observa situações, você entende
suas dinâmicas ocultas instantaneamente. Você não apenas vive a vida, você percebe os padrões arquetípicos que governam o comportamento de todos. No primeiro estágio, isso parece ter uma visão de raio-x da alma humana. Você pode entrar em qualquer sala e sentir imediatamente quem tem poder real, quem está fingindo, quem está sofrendo, quem é potencialmente problemático. Você pode prever resultados antes que qualquer outra pessoa veja os sinais. Você pode entender as pessoas melhor do que elas mesmas se entendem. E por um tempo, isso parece um puro dom. Mas Jung notou algo perturbador nas pessoas neste estágio. Elas frequentemente desenvolvem o que ele chamou de um perigoso desprezo pelo mundo exterior. Como suas percepções internas são tão ricas e precisas, elas começam a descartar a realidade concreta como de alguma forma inferior ou irrelevante. Por que focar em detalhes mundanos quando você pode ver padrões cósmicos? Por que prestar atenção em conversas superficiais quando você pode perceber as dinâmicas inconscientes por baixo delas? Por que se aterrar no presente quando você pode viver no reino do puro significado? É aqui que a primeira rachadura na fundação aparece, porque a sensação, sua conexão com o corpo, com o momento presente, com a realidade concreta, começa a atrofiar. Você começa a viver cada vez mais em sua cabeça, no mundo dos símbolos, possibilidades e visões futuras. Você se torna o que Jung descreveu como extraordinariamente distante da realidade tangível. E lentamente, muito lentamente, você começa a notar que seu dom está criando problemas em seus relacionamentos. Amigos ficam desconfortáveis quando você vê através de suas fachadas. Membros da família o acusam de ser intenso demais ou de ler demais as coisas. Parceiros românticos se sentem expostos, como se não pudessem esconder nada de você. E esse nível de transparência se torna sufocante para eles. Você começa a perceber que, embora suas percepções sejam precisas, compartilhá-las muitas vezes prejudica suas conexões com os outros. As pessoas não querem ser compreendidas tão profundamente. Elas não querem que suas motivações inconscientes sejam reveladas. Elas não querem que seus problemas futuros sejam previstos. Então, você começa a aprender a primeira habilidade de sobrevivência do introvertido intuitivo, o silêncio. Você começa a guardar suas percepções para si mesmo. Você aprende a acenar e sorrir quando as pessoas lhe contam coisas que você já sabia. Você desenvolve uma máscara social que esconde a profundidade do que você está realmente vendo. Mas isso cria um novo problema, porque agora você está vivendo uma vida dupla. Seu mundo interior de percepções ricas e significativas e seu mundo exterior de fingir ser normal. E a pressão de manter essa dupla existência começa a se acumular. Jung chamou isso de a grande desvantagem do introvertido intuitivo. Ele disse: eles aprendem a guardar as coisas para si mesmos, e você quase nunca os ouve falar sobre essas coisas. Isso é uma grande desvantagem.
mas é uma enorme vantagem de outra forma. A vantagem: suas percepções se tornam ainda mais refinadas quando você é forçado a processá-las internamente. A desvantagem: você começa a se sentir profundamente sozinho no mundo. E essa solidão, a sensação de viver entre mundos, prepara o cenário para o segundo estágio. Porque quando seu dom se torna sua prisão, quando sua maior força se torna sua fonte de isolamento mais profundo, os perigos psicológicos sobre os quais Jung alertou começam a surgir. O segundo estágio é onde a maioria dos introvertidos intuitivos fica presa. É onde o dom se transforma em um fardo e onde os avisos mais sombrios de Jung sobre esse tipo se tornam realidade. Neste estágio, você aprendeu a guardar suas percepções para si mesmo. Você desenvolveu as habilidades sociais necessárias para funcionar no mundo exterior. Mas, internamente, você está se sentindo sobrecarregado por um fluxo de conteúdo inconsciente que não tem para onde ir. Jung identificou 3 armadilhas psicológicas específicas que surgem durante este estágio. Cada uma é sedutora. Cada uma promete alívio do fardo de sua consciência. E cada uma pode prejudicá-lo se você não entender o que está acontecendo. A primeira armadilha, que Jung chamou de inflação arquetípica. Isso acontece quando seu ego começa a se identificar com o poderoso conteúdo arquetípico que você está percebendo. Lembre-se, como um introvertido intuitivo, você tem acesso direto ao que Jung chamou de inconsciente coletivo, os padrões psicológicos compartilhados que governam todo o comportamento humano. Você vê os papéis arquetípicos que as pessoas desempenham: a mãe, o pai, o herói, o sábio, o destruidor. Mas no segundo estágio, algo arriscado acontece. Em vez de simplesmente perceber esses arquétipos, você começa a se identificar com eles. Você começa a se ver como o sábio, que entende o que os outros não podem ver. Você se torna o profeta, que percebe verdades que as massas são cegas demais para reconhecer. Você se transforma no curador ferido, que deve sacrificar seu próprio bem-estar para ajudar um mundo inconsciente. Jung viu esse padrão repetidamente. Ele descreveu pacientes que se convenceram de que estavam recebendo mensagens especiais do universo, que acreditavam ter sido escolhidos para missões sagradas, que desenvolveram um senso de especialidade grandiosa que os separava da humanidade comum. E aqui está a parte insidiosa. Suas percepções ainda são precisas. Você está vendo coisas que os outros não veem. Você entende padrões que eles não conseguem reconhecer. Mas seu ego se tornou inflado por esse conhecimento, e você perde a capacidade de distinguir entre seu eu humano e o conteúdo arquetípico que flui através de você. Isso é o que Jung quis dizer quando alertou sobre a possessão pelo inconsciente. Você deixa de ser uma pessoa que percebe padrões arquetípicos e passa a acreditar que é o arquétipo. A segunda armadilha é o que a psicologia moderna chama de contaminação psíquica, embora Jung a tenha descrito em termos diferentes. Como sua função intuitiva
é tão sensível ao conteúdo inconsciente, você não apenas percebe os padrões psicológicos de outras pessoas, você os absorve. Suas fronteiras entre o eu e o outro se tornam permeáveis, quase se dissolvendo. Você entra em uma sala e não apenas sente que alguém está deprimido, você se torna deprimido. Você não apenas reconhece que seu amigo está ansioso com o relacionamento dele, a ansiedade dele se torna a sua ansiedade. Você não apenas percebe a disfunção de sua família, você assume a responsabilidade por curá-la. Jung observou que os introvertidos intuitivos muitas vezes perdem a capacidade de distinguir entre seu próprio conteúdo psicológico e o conteúdo psicológico que estão percebendo nos outros. Você se torna o que ele chamou de esponja psíquica, absorvendo o material emocional e inconsciente de todos ao seu redor. Isso cria um problema secundário devastador. Você começa a perder seu senso de identidade individual. Como você está tão sintonizado com o mundo interior de todos os outros, você esquece o que pertence a você e o que pertence a eles. Você começa a assumir a responsabilidade pela dor de outras pessoas. Você se sente culpado por problemas que não criou. Você se esgota tentando curar feridas que não são suas. Você se vicia em ser necessário, porque ser necessário parece a única maneira de justificar sua sensibilidade avassaladora. Mas o custo é enorme. Você desaparece nas histórias de outras pessoas, e sua própria vida se torna secundária ao drama psicológico de todos os outros. A terceira armadilha é a mais delicada de todas. A quebra completa de sua capacidade de distinguir entre a realidade simbólica e a realidade concreta. No segundo estágio, você passou anos vivendo principalmente no mundo dos símbolos, significados e padrões arquetípicos. Sua conexão com a sensação, com seu corpo, com o momento presente, com fatos concretos, tornou-se tão subdesenvolvida que você começa a perder o contato com a realidade consensual inteiramente. Jung descreveu encontrar pacientes que não conseguiam mais diferenciar entre uma visão simbólica e uma previsão literal, que interpretavam cada sincronicidade como uma mensagem pessoal do universo, que viviam em um estado constante de pensamento mágico, onde tudo era significativo e nada era aleatório. Isso é o que Jung quis dizer quando afirmou que o introvertido intuitivo enfrenta o perigo de cair vítima da sombra. Seu maior dom, a capacidade de perceber o invisível, torna-se sua maior fraqueza. Quando você não consegue mais distinguir entre o que é simbolicamente verdadeiro e o que é literalmente verdadeiro, você começa a ver conspirações, onde há apenas coincidências. Você interpreta eventos comuns como sinais cósmicos. Você perde a capacidade de se envolver com a realidade prática, porque a realidade simbólica se tornou mais atraente. Nesse ponto, você enfrenta uma escolha crucial. Você pode se render ao caos, permitindo-se ser completamente consumido pelo conteúdo inconsciente que flui através de você. Ou você pode começar o difícil trabalho de integração. A maioria das pessoas escolhe a rendição,
porque a integração parece impossível. Como honrar suas percepções sem ser possuído por elas? Como manter sua sensibilidade sem perder a sanidade? Como ser fiel ao seu dom, sem afetar negativamente sua vida? É aqui que o terceiro estágio começa. O estágio que Jung reservou para os raros indivíduos que aprendem a dançar com seus demônios, em vez de serem devorados por eles. O terceiro estágio é onde o verdadeiro trabalho começa. É onde você aprende a ser uma ponte entre mundos, em vez de uma vítima de sua própria consciência. Jung acreditava que os introvertidos intuitivos bem-sucedidos na integração tinham o potencial de se tornar algumas das figuras mais transformadoras da história humana. Por quê? Porque eles podiam acessar conteúdo inconsciente que a maioria das pessoas nunca percebe. Mas eles também podiam traduzir esse conteúdo em formas que outros pudessem entender e usar. Mas a integração requer o domínio de 3 habilidades específicas que a maioria dos canais de psicologia nunca discute. Estas não são afirmações positivas ou estratégias de enfrentamento superficiais. São tecnologias psicológicas que Jung desenvolveu através de décadas de trabalho clínico com esse tipo. A primeira habilidade é aprender a desenvolver deliberadamente sua função mais fraca, a sensação. Não se trata de suprimir sua intuição, trata-se de criar uma âncora na realidade concreta que permita que sua intuição funcione com segurança. Jung observou que os introvertidos intuitivos não integrados vivem quase inteiramente em suas cabeças. Eles perdem a conexão com seus corpos, com o momento presente, com o mundo físico. Isso os torna vulneráveis a serem arrastados pelo conteúdo inconsciente. A prática de ancoragem na realidade envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de relação consciente com a função inferior. Todos os dias, você se envolve deliberadamente com o mundo físico, de maneiras que fortalecem sua conexão com a sensação. Isso pode significar uma meditação caminhando diariamente, onde você se concentra inteiramente em seus pés, tocando o chão. Exercício físico regular, que o traz para dentro do seu corpo. Cozinhar refeições, prestando atenção às texturas, cheiros e sabores. Jardinagem, onde você literalmente trabalha com a terra e as plantas. Mas aqui está a parte crucial. Você não está tentando se tornar um tipo sensação. Você está criando uma base estável que permite que sua intuição opere sem sobrecarregá-lo. Jung descreveu isso como o casamento dos opostos. Sua função de sensação se torna o recipiente que contém suas percepções intuitivas, impedindo que elas inundem sua consciência caoticamente. A segunda habilidade é aprender a traduzir suas percepções em formas que outros possam entender e usar. Isso é o que Jung chamou de dar forma ao sem forma. A maioria dos introvertidos intuitivos mantém suas percepções presas em seu mundo interior, porque não sabem como comunicar o que veem. Mas a integração requer encontrar maneiras de trazer suas percepções para o mundo exterior através da expressão concreta. Para alguns, isso significa expressão artística,
pintar as visões, escrever as histórias, compor a música que captura os padrões arquetípicos que você percebe. Para outros, significa tradução intelectual, transformar suas percepções em estruturas, teorias ou sabedoria prática que outros possam aplicar. A chave é encontrar sua forma única de tradução. O próprio Jung fez isso através de suas teorias psicológicas. Ele pegou sua experiência direta do conteúdo arquetípico e a transformou em conceitos como o inconsciente coletivo, a sombra e o processo de individuação. Mas a tradução serve a um propósito duplo. Não ajuda apenas os outros a entenderem suas percepções. Ajuda você a integrá-las. Quando você dá forma às suas percepções, elas deixam de ser experiências internas caóticas e se tornam conhecimento estruturado e gerenciável. Pense nisso como desenvolver uma válvula de escape para a sua consciência. Em vez de acumular quantidades infinitas de conteúdo inconsciente sem ter onde colocá-lo, você cria canais através dos quais esse conteúdo pode fluir para fora de forma construtiva. A terceira habilidade é a mais crucial. Aprender a manter limites psicológicos saudáveis, enquanto permanece aberto ao conteúdo inconsciente. Jung observou que os introvertidos intuitivos muitas vezes oscilam entre dois extremos: abertura completa, que leva à contaminação psíquica, ou fechamento completo, que os corta de seus dons. A integração requer encontrar o caminho do meio. A estrutura de limites envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de permeabilidade consciente. Você aprende a escolher conscientemente quando se abrir ao conteúdo inconsciente e quando se fechar a ele. Isso significa desenvolver práticas específicas para proteção psíquica. Antes de entrar em situações sociais avassaladoras, você pode visualizar barreiras protetoras ao redor do seu campo de energia. Após interações intensas, você cria rituais de limpeza que o ajudam a liberar o material psicológico absorvido. Mas a estrutura também envolve aprender a distinguir entre diferentes tipos de percepções. Você desenvolve a capacidade de reconhecer quando uma percepção é genuinamente intuitiva versus quando é projeção, ansiedade ou pensamento positivo. Jung chamou isso de desenvolver discriminação consciente. Você se torna capaz de classificar o fluxo constante de conteúdo inconsciente que flui através de sua consciência e identificar o que é genuinamente valioso versus o que é ruído psicológico. Mais importante, você aprende a manter sua identidade individual enquanto se envolve com o conteúdo arquetípico. Você pode perceber os padrões arquetípicos sem se identificar com eles. Você pode entender as dinâmicas psicológicas de outras pessoas sem assumir a responsabilidade por curá-las. Você desenvolve o que Jung chamou de ponto de vista, um senso estável de si mesmo que pode se envolver com o inconsciente sem ser sobrecarregado por ele. Quando essas três habilidades se unem, algo notável acontece. Sua sensibilidade se transforma de um fardo em um dom genuíno, não apenas para você,
mas para todos cujas vidas você toca. Você se torna o que Jung chamou de uma ponte entre os mundos consciente e inconsciente. Você pode acessar percepções que outros não veem, mas também pode comunicar essas percepções de maneiras que ajudam e curam, em vez de sobrecarregar ou confundir. Você desenvolve a capacidade de ver padrões e possibilidades enquanto permanece aterrado na realidade prática. Você pode oferecer orientação profunda, mantendo limites saudáveis. Você pode viver autenticamente como você mesmo, honrando o conteúdo arquetípico que flui através de você. E talvez o mais importante, você para de se sentir como um estranho em sua própria vida. Você encontra suas pessoas, outros introvertidos intuitivos integrados que entendem sua experiência. Você descobre seu propósito, a maneira única como você deve traduzir a sabedoria inconsciente para o mundo. Se você se reconheceu nesta jornada, se sentiu a solidão do primeiro estágio, o caos avassalador do segundo estágio ou a esperança do terceiro, você não está sozinho. Jung estimou que os introvertidos intuitivos compõem menos de 2% da população, mas seu impacto na consciência humana é desproporcional ao seu número. Cada grande avanço na psicologia, espiritualidade, arte e compreensão humana veio de indivíduos que podiam perceber o que os outros não conseguiam ver. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Sua sensibilidade não é uma falha a ser consertada. Sua intensidade não é um problema a ser resolvido. Sua capacidade de ver além da superfície não é um fardo a ser suportado. É uma responsabilidade a ser abraçada e um dom a ser integrado. O mundo precisa de pessoas que possam perceber os padrões invisíveis que governam o comportamento humano. Precisamos de indivíduos que possam acessar o inconsciente coletivo e traduzir sua sabedoria em formas que ajudem nossa espécie a evoluir. Precisamos de pontes entre o mundo do significado e o mundo da ação. Mas somente se você aprender a fazer este trabalho conscientemente, deliberadamente e com a devida proteção psicológica. Então, aqui está a minha pergunta para você. Em qual estágio você está atualmente? Você está no primeiro estágio, descobrindo o poder inebriante de suas percepções, mas notando as primeiras rachaduras em seus relacionamentos. Você está no segundo estágio, sentindo-se sobrecarregado pelo fluxo constante de conteúdo inconsciente e lutando para manter sua sanidade. Ou você está começando o terceiro estágio, pronto para fazer o trabalho de integração, que transforma seu desafio em um dom genuíno. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Qual foi a percepção intuitiva mais precisa que você já teve? Qual é a parte mais frustrante de ser esse tipo em um mundo que não entende a sensibilidade? Quais desafios específicos você está enfrentando ao aprender a navegar em sua consciência? Sua história pode ser exatamente o que outro introvertido intuitivo precisa ouvir. Porque o caminho da integração é mais fácil quando o percorremos juntos. Quando sabemos que não somos os únicos a lidar com o fardo e a beleza de ver demais.
E se esta exploração ressoou com você, se você quer mergulhar ainda mais fundo no entendimento de Jung sobre a psique e o processo de individuação, certifique-se de assistir ao nosso próximo vídeo. Nele, vamos explorar as práticas de trabalho com a sombra que Jung desenvolveu especificamente para indivíduos altamente sensíveis, aquelas que a maioria dos gurus de autoajuda aborda de maneira perigosamente errada. Até lá, proteja sua sensibilidade, honre suas percepções e lembre-se: o mundo precisa do que você pode ver, mas apenas se você aprender a ver sem se perder no processo.